Bem-vindos a mais um programa Léo Jesus. Eu sou o Léo Jesus, sou jornalista esportivo e faço cobertura 100% do São Paulo neste canal. Temos também o canal Léo Jesus Esportes, que além do São Paulo, falamos dos outros clubes do futebol brasileiro também, mas aparece o card para você lá no final, tá? Por aqui, pessoal, Ferreirinha por Luan. Vamos contar como está essa parada da possível vinda de Ferreira, jogador do Grêmio, para o São Paulo. Tem atualização de mercado da bola envolvendo o América Mineiro, falando do Emanuel Martínez e também do Mastriani. Tem novidades para vocês neste sentido. E vamos debater James Rodrigues. Vamos tentar achar aqui uma solução. Tem informações importantes do que o Dorival pretende para James Rodrigues também. Acho que vale bastante o papo. E hoje no quadro Que Saudade de Você, tem personagem polêmico. Daqui a pouquinho a gente começa. É só a vinheta e eu já volto. E a gente já começa o bate-papo antes, recado da nossa patrocinadora. Vamos que vamos. A PagBet, para você que tem 18 anos ou mais, gente, certamente uma das melhores casas de apostas que existe na internet, super confiável, patrocinadora de vários clubes do futebol brasileiro. Clicando no link que eu tô deixando fixado no primeiro comentário, você comprova. Tem tudo quanto é esporte lá. Sabe o que não tem? Burocracia, ó, zero. E a partir de R$1 você já pode fazer a sua fezinha. Vou dar sugestão aqui, não tá rolando o Brasileirão, mas tá rolando o Brasil. O Brasil tá mal das pernas, hein? Vamos lá. Ó, Brasil, vitória do Brazuca, R$2,47 pagando por cada real apostado. O empate, triplicando o valor, R$3,08, e a vitória da atual campeã mundial, a Argentina, R$2,93. Sem favorito aí, acho que a Argentina, apesar da derrota para o Uruguai, em um momento melhor que o Brasil. Bom, são possibilidades que você tem, mas você tem todos os esportes, confere lá na PagBet, e se acertar, meu irmão, sem crise. PagBet, acertou, tá pago. Repito, link fixado no primeiro comentário. É a PagBet. PagBet, acertou, tá pago. Legal, galera. Vamos entrar no nosso primeiro papo, que é sobre James Rodrigues. É uma situação um pouquinho complexa. Eu já gostaria da sua participação aqui nos comentários. Primeiro ponto, você é a favor de James Rodrigues titular? Se sim, aí você avança para uma segunda pergunta. Entra no lugar de quem? E aí é o grande debate, tá, gente? Primeiro, informação. Tem treta de James Rodrigues com o Dorival? Já trouxe informação aqui para vocês que eu conversei com o Dorival sobre essa possibilidade, ele rechaçou qualquer situação neste sentido, tá? E a princípio do que a gente se aprofunda, não. Inclusive, gente, o Dorival Júnior e a comissão técnica vem assistindo jogos da seleção colombiana para entender, dentro dessa característica da seleção, como encaixar o São Paulo, onde James Rodrigues pode ser esse jogador extraordinário que é na seleção do próprio país, tá? Então existe sim essa preocupação. O Dorival quer o James Rodrigues como titular, quer esse James Rodrigues da Colômbia, mas precisaria montar esse São Paulo como a seleção colombiana. E aí o grande desafio está, e aí começa a nossa discussão. Vamos lá. Como encaixar James Rodrigues? Primeiro ponto, para mim sim, tem que encaixar James Rodrigues. Jogador raro que o São Paulo precisa arrumar um momento, um lugar para que ele possa colaborar e protagonizar, na minha opinião, aqui no futebol brasileiro, tá? Mas é o seguinte, gente, aí nós temos alguns pontos. James Rodrigues atua pelo meio, mas espetando pelo lado esquerdo, quando tenta ali chegar um pouco mais perto da área. E aí nós temos um primeiro problema para encaixe do James Rodrigues. Como fazer isso mantendo o Caio Paulista no time? A recomposição do Caio Paulista é uma recomposição ruim. E aí fica muito difícil. O que você pode fazer? Colocar o Wellington no lugar do Caio Paulista? Segundo ponto, James, Luciano e Caleri. Como que jogam os três? Você pode até montar um esquema que a gente vai discutir aqui em um 4-4-2 para poder encaixar todos esses jogadores, mas aí você teria um time que sofreria na recomposição. O Luciano não é um jogador, por exemplo, como o Rato, que vai correr atrás do ponta, e muito menos o Caleri conseguir fazer isso pelo outro lado. Então dificultaria nesse sentido para poder escalar os três. Mas vamos ao primeiro cenário com os três. Possibilidade seria um 4-4-2, mas também surgiriam outros problemas. Nessa situação, poderíamos ter um time, vamos lá, com o Rafael, aí você tem o Rafinha pelo lado direito, no lado esquerdo o Wellington, por essa questão da recomposição para que o James pudesse jogar mais livre pelo lado esquerdo, tá? Dupla de zaga, você tem Beraldo e Arboleda,
Aí teria que ter aqui, pessoal, 2 volantes mais camisa 5, mais marcador. Que poderia ser, por exemplo, Pablo Maia e Luiz Gustavo, que chega agora no São Paulo, tá? E aí você tem mais adiante o James Rodrigues, junto com o Lucas Moura, Luciano e Calleri. Essa é uma maneira de colocar todo mundo. Temos problemas aqui? Temos sim. 2 volantes marcadores. O Pablo Maia, quando ele tem um volante mais perto dele, eu não sei se vocês têm essa mesma análise, não é o mesmo jogador. O Pablo Maia, ele precisa de espaço para começar aquela jogada, se movimentar, então ele é um 5 que para mim só encaixa muito bem como o único 5 com um 8 à frente dele. Você tendo 2 jogadores próximos, eu acho que você perde um pouquinho da qualidade do Pablo Maia. Este é um primeiro ponto. Segundo ponto, o time do São Paulo, embora vai ter o James livre para criar para Lucas, para Calleri e para Luciano, mas eu vejo com um time com falta de escape, falta de velocidade. Então o cenário para pôr todo mundo é isso. Você coloca 2 volantes, mais com características de 5. Você coloca um lateral esquerdo por onde mais cai o James ali, mais marcador, e abre essa possibilidade. Acho que o time do São Paulo perde aqui velocidade e também a possibilidade de um Pablo Maia que renda mais. A minha preocupação é nesse sentido. Mas vamos lá, vamos para uma segunda opção que poderia ajudar o São Paulo. Vamos pensar esse time num 4-3-3? Aí você faz o seguinte, esse mesmo time que eu coloquei, de nome, você tem que tirar o Luciano. O Luciano iria para a reserva nesse time, e aí você teria que colocar um outro jogador mais de lado. Você abre o Lucas para flutuar ali entre os lados do campo como um dos jogadores de apoio, e você precisa especificamente de alguém que consiga a recomposição para que o James Rodrigues possa ficar mais solto. Esse alguém pode ser o Eric do Ceará, dentro do que nós temos hoje, esse Ceará, Eric hoje do São Paulo, né? Pode ser o Ferreira, que de repente chega, estou falando alguém com essa característica, o velocista que vai recompor pelo James. Então a coisa não é tão simples assim, simplesmente coloca o James que a natureza toma conta. O Dorival tem que colocar, na minha opinião, o James, mas entende a complexidade, ele vai precisar mexer em todo um sistema. Por isso que o Dorival vem reclamando, olha, é uma pena essa parada, o James está na seleção, porque era o tempo que a gente tinha para trabalhar. Ele está preocupado com isso, tá, gente? Ele pensa em um time sim com o James Rodrigues, mas é só para você entender que a situação não é tão simples. Eu tenho uma sugestão que é o São Paulo no 3-5-2. Aqui, gente, para mim resolveria alguns problemas. Sobre o Pablo Maia, que jogando junto com o outro 5 eu acho que rende menos. Você teria o Pablo Maia como o único 5 ali no início da construção de jogada e na proteção da defesa, né? Você teria a oportunidade de manter o Caio Paulista, que para mim é um dos caras que hoje mais inflamam o setor ofensivo do São Paulo. Devido aos 3 zagueiros, você teria uma cobertura fixa no lado esquerdo, não precisa perder o Caio e dá para encaixar o James. Ó, vamos raciocinar aí. Rafael no gol. Aqui eu já penso em um cenário com Igor Vinícius, tá? Para você ter velocidades pelos lados. O mesmo raciocínio do Caio Paulista, né? Trio de zaga com Ferrarese, Arboleda e Beraldo. Aí você tem o Pablo Maia na proteção, beleza? Vamos ao setor de meio campo. Aí você pode colocar o James e o Lucas vindo pelo setor de meio de campo. E no ataque o Calleri, aí o Luciano, aí entraria naquela questão. Será que a velocidade dos lados seria o suficiente? Você pode até pensar no Luciano, mas você pode pensar principalmente no velocista em si, que pode ser o Ferreira se chegar, pode ser o próprio Eric. Então são sugestões, tá? A que mais me agrada hoje, eu pensaria o São Paulo no 3-5-2. Por que a gente está debatendo isso daqui? Para a gente poder analisar mais o futebol com mais profundidade e entender que não é tão simples assim, coloca o James e pronto. Eu sou a favor do coloca o James, só que entende que não passa por muita coisa, passa por características de jogadores que de repente o São Paulo não tem hoje, passa por um novo método de jogar que é totalmente diferente do que o São Paulo jogou o ano inteiro. Então eu convido o torcedor são paulino a ter um pouco de paciência, que vai ser achado um lugar para o James, e eu tenho muita esperança que ele brilhe com a camisa tricolor na próxima temporada. Deixa a sua opinião aqui, como que a gente resolve esse caso do James, mas tenha certeza, o Dorival tá tentando sim. Que saudade de você. Já veio a vinheta aí do quadro Que Saudade de Você, e eu falei no início que é um quadro polêmico, porque eu vou trazer uma figura que alguns têm saudade e outros não. Então a polêmica está aí. Senhoras e senhores, um trecho de Juvenal Juvencio para vocês. Qual é o nosso produto? O nosso produto é emoção. E o que o administrador faz? A razão.
e elas se entrechocam. Às vezes é difícil, às vezes eu sofro críticas aqui a colar na sua cervejinha no bar, mas na verdade, se você examinar mais atentamente, você vai verificar que eu estou administrando não com a emoção, mas com a razão, porque eu preciso preservar a perenidade da instituição. E a perenidade não é ligada à emoção. A emoção ela é trágica porque ela é passageira, ela é efêmera e nós temos vida eterna. É isso que eu queria dizer ao torcedor. Você vai me examinar mais fortemente, mais fundamente, mais pacientemente, com a sua inteligência e dirá: foi um dirigente que defendeu as nossas cores. Gente, Juvenal Juvencio, ele teve algumas passagens na presidência do São Paulo, uma lá atrás, depois uma mais recente ali, na época dos 3 campeonatos brasileiros consecutivos do São Paulo, chegou a ser diretor de futebol na época do 3º Mundial também. É uma figura que causa muito amor e ódio, Juvenal Juvencio, você não vai ver quem gosta dele mais ou menos, ou o cara é juvenalista ou o cara é anti-juvenal, né? Para mim, gente, o declínio do São Paulo ele começa na gestão do Juvenal, esse período mais difícil da história do clube, com o Juvenal mudando o estatuto do São Paulo para um 3º mandato. Acho que o São Paulo começa a se perder ali, começa a parar no tempo com a visão de que soberano, chegamos em um local que ninguém nos alcança. Então, muitos defeitos para a gente pontuar do Juvenal e um deles aqui. Agora, quando ele fala, olha, vocês vão se lembrar depois com a cabeça fria de um presidente, ele fala ali que lutou por nossas cores, né? E realmente eu tenho esse carinho quando eu lembro do Juvenal. Se tem um cara que errou, acertou, mas que lutou pelas cores do São Paulo, um São Paulino emblemático, eu preciso reconhecer também, claro, aqui é a minha opinião, que esse alguém foi Juvenal Juvencio, brigava por bastidores no São Paulo, tirou o jogo, né, junto com o Portugal Gouveia lá da Arena da Baixada na final da Libertadores, dentro da lei. Eu sempre falo que jogo se ganha em bastidor e o Juvenal sempre ia atrás disso. Juiz roubava São Paulo no Morumbi, ele barrava, você não via mais o juiz ser sorteado para apitar contra o São Paulo. Eu tenho sim alguma saudade de Juvenal Juvencio. E você? Deixa aqui nos comentários. Que saudade de você. Vamos atualizar o mercado da bola? Vamos pegar o aviãozinho e ir lá para Minas Gerais primeiro, para falar de 2 jogadores. A gente até trouxe lances do Mastriani, que é um jogador que está na análise do São Paulo, mas hoje o São Paulo considera muito difícil a contratação desse jogador, que apesar da campanha do América, é um jogador que foi artilheiro da Copa Sul-Americana, tem uma boa média de gols no Campeonato Brasileiro, são 21 gols na temporada, e o São Paulo não deve entrar em leilão. Não é que o São Paulo desiste do Mastriani, mas vê o negócio do Mastriani como um local ali onde o São Paulo não pode, uma posição onde o São Paulo não pode colocar muita grana. E o São Paulo percebe que terá que colocar. Eu já contei no vídeo de ontem que o Vasco vai tomando a frente, é um dos times, tá? E o Mastriani pode inclusive até sair do país. Então, meio que vira um leilão e o São Paulo não pode participar de leilão. E se participar, é com grana certeira. Essa grana certeira o clube não quer colocar no Mastriani. Outro jogador, Emanuel Martínez, tá? Mastriani uruguaio, Emanuel Martínez argentino, jogador de 29 anos, volante do América Mineiro, também nesse marasmo que foi, a tragédia que foi a temporada do América Mineiro, um dos jogadores que se sobressaíram, se destacando e despertaram o interesse do São Paulo. O site do GE traz que o interesse é real, que não existe ainda proposta do São Paulo Futebol Clube, mas é um jogador interessante. O São Paulo tenta orquestrar uma maneira de fazer uma proposta oficial e tentar trazer o Emanuel Martínez para o São Paulo. Avaliação do jogador. Acho sim um jogador bom, ok. Ponto. Só que jogador bom, ok para a posição, eu acho que o Alisson é bom, ok. Eu acho que o Michel Araújo nessa posição, quando testado, também consegue ser bom, ok. Acho que o Gabriel Neves, que caiu muito o futebol dele, consegue ser bom, ok. Eu acho que investir dinheiro em um jogador gringo ainda, que vai tirar mais uma vaga de gringo, eu não traria o Emanuel Martínez para o São Paulo. Não estou dizendo que é um jogador ruim, mas estou dizendo que se o São Paulo não acha que é no Mastriani colocar valor, eu acho que é muito menos no Emanuel Martínez. Mas deixa a sua opinião aqui nos comentários. E para arrematar o vídeo, vamos falar de Ferreira, o Ferreirinha, como você preferir, o jogador do Grêmio, 26 anos de idade,
Sempre falo aqui na minha análise, o Ferreirinha teve uma expectativa melhor do que a realidade. Tem carreira ainda pela frente para reverter o cenário e se aproximar ou quem sabe superar essa realidade. Se for no São Paulo, amém, viu Ferreira? Que você venha e seja feliz. O interesse do São Paulo é público, o São Paulo conversa com o Grêmio para tentar viabilizar a contratação de Ferreira. O que aconteceu, gente? O empresário do Ferreira, meio que a público, colocou que o Ferreira não deve renovar com o Grêmio. Ferreirinha que tem contrato terminando no final de 2024. Essa declaração colocou o Grêmio na parede. O Grêmio sabe agora, que já é público, que se quiser ganhar algum dinheiro, ter algum dinheiro, não vai ser esses 40, 50 milhões que ele exige dentro da multa do Ferreira. Ele sabe que vai ter que ser um valor abaixo e a última chance é nessa janela de dezembro. Com este cenário de não renovação pública, o São Paulo, e claro que aí vai ter outros interessados, tem o Grêmio na parede. E o São Paulo foi com o Grêmio encurralado conversar. E aí começam algumas informações surgindo no mercado. Nosso amigo Gabriel Sá trouxe a possibilidade de Luan teria sido oferecido ao Grêmio como uma troca ou parte do valor para que o Ferreira venha para o São Paulo. Ninguém vai trocar um volante em um atacante de lado jovem no pau a pau. Ainda que esse atacante tenha aí 1 ano só de contrato, 1 ano e alguns meses de contrato pela frente. Pode ser uma maneira do negócio, tá? Agora eu vou contar a apuração minha. O São Paulo conversa sim com o Grêmio, o São Paulo quer contar com o Ferreira. Não é tão simples a negociação. O São Paulo, quando se fala no Luan, pode ser verdadeiro sim, porque o São Paulo vai colocar ao Grêmio alguns jogadores à disposição. E por que o São Paulo vai fazer isso? Aqui você pode entender o Luan nesse pacote, você pode colocar o Jegson Mendes, até o Gabriel Neves não sai dessa possibilidade, Nicão, que está voltando para o São Paulo, Orejuela, tem alguns nomes. E aí eu citei alguns deles que claramente o São Paulo vai colocar à disposição nessa negociação para tentar diminuir aquele valor que o São Paulo tem que pagar para o Grêmio. E por que isso é favorável ao São Paulo? O São Paulo tem 2 objetivos na temporada. Melhorar a qualidade do seu time e enxugar a quantidade de jogadores. Isso é uma reclamação que o Dorival já fez para a direção. Então aqui você atende essas 2 situações. Você traz um jogador, que é um jogador de velocidade, que começa ali pelo meio de campo, né? Espeta mais como o Ferreirinha, que tem o drible, né? Que é uma posição que o São Paulo precisa, é uma das posições que o São Paulo vai atrás no mercado. E você tem a possibilidade de ceder ao Grêmio alguns jogadores, que aí pode ser por empréstimo, caras que voltem depois, não necessariamente em definitivo, tá? Você consegue enxugar o elenco. Então aqui você atenderia 2 situações, aquela história do 2 coelhos e uma cajadada só, né? É isso que o São Paulo busca nessa negociação do Ferreira. Tem chance de vir para o São Paulo? Tem chance sim. Conversei com uma galera que cobre o Grêmio, canais sérios, tá? Sempre a informação vai em canais sérios como esses, que informam que o Grêmio tem sim uma conversa com o São Paulo, mas o que ninguém está publicando e essa galera contou para mim é o seguinte: o futebol mexicano também observa a situação do Ferreira. Aí se o futebol mexicano entrar com grana, eu acho que pode complicar para o São Paulo. Seja lá a maneira que o São Paulo está negociando, o São Paulo precisa agir rápido nessa negociação para se quiser contar com o jogador, porque se o México vir com dinheiro na parada, aí fica difícil. Tem proposta do futebol mexicano? Nenhuma proposta. A conversa hoje é mais centralizada no São Paulo, em estágio inicial de verificar possibilidades, tá? Qualquer novidade, vamos atualizar vocês de maneira aprofundada, como sempre. Pessoal, link fixado no primeiro comentário é da PagBet. Na PagBet acertou, tá pago. Vai aparecer o card dos meus outros 2 canais, canal Fala Jesus, canal Desenvolvimento Pessoal, que é uma outra pegada que eu atuo, e o canal Léo Jesus Esportes. Esse certamente te interessa, muita notícia do São Paulo por lá, então já se inscreva ao final desse vídeo. Deixa eu mandar aqui o salve pra galera, né? Vamos lá. Hoje vai para o amigo Souza Júnior, o Felipe Osri, acho que é assim que está lá, tá? Desculpa se eu errei, hein, Felipe. Cido Assis, Luiz Henrique, Edson Félix, Jefferson Luz e para o Francisco Diogo, tá? E eu quero agradecer também, já passando aí na sua tela, ao amigo Frederico Rechidan Marcondes, que deixou esse Pix de R$3. Muito obrigado, Frederico. Dessa maneira você ajudou a patrocinar o nosso último vídeo. Gratidão, tá? Pix do canal passando aqui. Sempre venho somente agradecer àqueles que ajudam dessa maneira, tá, gente? Que eu sempre venho pedir pra você que já é meu amigo, que é de graça, pessoal, não sai no vídeo sem deixar o like, não. Ajuda pra caramba esse trabalho a ir mais adiante, tá? Se
Se você acredita na seriedade desse trabalho, você colabora comigo somente dessa maneira, apertando o like aí. E você que não está inscrito e acompanha o nosso trabalho, gente, faz essa também, já se inscreva no canal, tudo isso ajuda demais. Você que gosta pra caramba, eu vou pedir além, você compartilha com seus amigos nos seus grupos aí de WhatsApp, Facebook, Instagram, isso me ajuda demais, tá bom? Conto com a sua colaboração neste sentido, desejo que o meu amigo Jesus Cristo abençoe a sua vida e ótimo final de semana. A gente vai ter mais vídeos por aí ainda aqui, Léo Jesus Esportes. Até lá, gente, valeu, tchau, tchau.